Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Tem tudo a ver com aquilo que nós queremos falar hoje, e também sobre a vida da igreja, os seus membros, porque o que nós mais ouvimos hoje, quando é para participar de trabalhos, quando é para participar de atividades na igreja, são desculpas que não são verdadeiras. Nós vamos ver isto, aprender isto nesse texto. Para a compreensão completa desse texto, porque os evangelistas, ou melhor, os escritores do Novo Testamento, escreveram a mesma situação de pontos de vista diferentes e com uma abordagem totalmente diferente. Por exemplo, se você for lá em Mateus, você vai ler uma história. Mateus capítulo 22, 1 a 14. Se você for lá, você vai ver uma história totalmente diferente. Aí depois de Mateus, você vai lá para... Mateus, eu disse Mateus 14, Mateus 22, Mateus 22, depois Lucas e depois Marcos. Os três evangelistas abordam situações diferentes do mesmo evento. Então, quando a gente vai falar deste evento, para uma compreensão geral, nós precisamos ler, ficar inteirados de tudo que foi escrito acerca desse texto. Como, por exemplo, a gente sempre ouviu, existe até um folheto que fala das 7 palavras da cruz. Mas você não encontra as 7 palavras da cruz em só um evangelho. Você vai encontrar as 7 palavras da cruz em todos os relatos evangelísticos da crucificação de Jesus. Assim acontece com esta parábola, e acontece com outros eventos que são repetidos pelos evangelistas, cada um escrevendo para um tipo de pessoas, cada um escrevendo com um entendimento, um tem as suas particularidades. Então eu vou focar aqui no texto de Lucas. Essa parábola, ela tem algumas interpretações, que nós não queremos fugir do que é verdadeiro, para que possamos aprender as lições inerentes, concernentes, que estão embutidas nesta leitura. Então eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Puder dar uma melhoradinha aí, muito bom. Diz assim o texto: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: nossa, hoje está feio, hein? Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porque eles estavam fazendo uma refeição. Estavam na casa de um fariseu. Jesus foi participar não de um almoço, mas de uma ceia. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Pode aumentar um pouco que fica melhor. E convidou a muitos. Não convidou a todos. E na hora da ceia, melhorando,
mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, a se desculpar, a se justificar. Isso é próprio dos seres humanos, quando não querem fazer alguma coisa ou quando não podem fazer alguma coisa. E disseram: disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Você consegue ver alguma coisa de errado aqui? Rogo-te que me des por dispensado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Você consegue ver alguma coisa errada aqui? Rogo-te que me des por excusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Pergunto de novo, você consegue ver alguma coisa errada nesta desculpa? Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, que todos sabem quem é, indignado, irado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugares. Então disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os, obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Essa é a palavra de Jesus. E o tema não poderia ser outro: a grande festa. Se você quiser, o grande banquete. Se você ainda quiser ser mais variado, você pode colocar o grande convite. Tanto faz. Se você for pregar um sermão nesse texto, você pode colocar aí a grande festa, o grande convite, a grande ceia, que vai dar tudo certo, né? A gente coloca um título que é para os irmãos lembrarem, para a gente se lembrar da palavra, para a gente se lembrar do texto. É simplesmente por isto. Quem não gosta de festa? Quem é que não gosta de uma boa festa? Quando a gente anuncia uma festa e marca o horário, vamos ter um jantar às 7 horas da noite, às 19 horas. Pode estar trabalhando, porque nem diz a minha esposa, pode estar de braço quebrado, pode dar internado, que ele vem com a ambulância do SAMU, ele vem engessado, ele vem na maca, mas ele vem. Principalmente se não for cobrar nada. Hoje tem comida, de graça. Todo mundo gosta de uma festa, de uma boa festa. E esta aqui não era uma festa qualquer. Esta festa, ela foi preparada para o dia, local e hora certa. E essa festa não será adiada. O importante é isto. Você falou o quê, Conceição? Está alto? Está ouvindo não? Está ouvindo demais, né? É que eu não estou conseguindo ouvir aqui, por isso estou falando alto. Então, a gente vai numa festa, todo mundo gosta, todo mundo se diverte. Festas são marcadas por grandes amizades. Você não convida para uma festa quem você não tem relacionamento, quem você não tem amizade. E amizade é uma das
poucas coisas nesta vida que nós podemos escolher. Baixa um pouquinho aí, aqui ó, aqui para mim. É uma das poucas coisas nesta vida que nós podemos escolher. Nós vivemos aqui em uma comunidade e nem todos são amigos, são irmãos, mas não são amigos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe um grupo que tem uma amizade com aqueles irmãos, tem outro que tem amizade com aqueles irmãos, mas todos são irmãos. Porque a amizade é coisa que a gente escolhe. Nós podemos, temos esta liberdade de escolher e não podemos ser questionados por isto. Só para citar um exemplo, Jesus tinha um grupo de 120. Desses 120, Jesus escolheu 12 para darem sequência ao seu trabalho. Desses 12, Jesus escolhe 3 para as situações talvez mais importantes do seu ministério, como por exemplo, para operar uma ressurreição, para verem a glória de Deus lá no monte, e em tantas outras situações. Desses três, só um podia se recostar, colocar a cabeça no peito de Jesus. Só um. Começamos com 120. Depois vem 12. Depois vem 3. Depois vem 1. Então essa é uma questão de amizades. E festa é marcada por grandes amizades, boa refeição, boa música e bom ambiente. Não tem tristeza, não tem ninguém falando mal do anfitrião, porque isso já seria antiético e imoral. Embora algumas festas de hoje, na nossa cultura, as pessoas estão comendo e estão falando mal, estão comendo e estão falando mal, estão comendo e estão falando mal. Podia ter isso, podia ter aquilo, isso aqui está frio, isso aqui está quente. É assim que funciona, não é? Sempre foi assim. Fazemos questão de estar presente em festa de quem amamos e temos constrangimento de ir a uma festa sem sermos convidados. Embora tenha alguns que passam óleo de peroba na cara e vai assim mesmo. Tem gente assim. Então esse é o contexto da parábola de Jesus. Em resumo, é sobre um homem que faz uma grande festa. Este homem aqui simboliza, podemos dizer que é Deus, que preparou uma grande festa. Jesus, na sua última Páscoa, primeira ceia, ali foi instituído a ceia. Jesus diz claramente que eu já não beberei do fruto da vide até que aconteça no reino de Deus. Está previsto uma grande festa que é chamada Festa das Bodas do Cordeiro, onde só entrarão os salvos, onde só entrarão os que forem convidados. Mas para chegar lá, nós precisamos atender o convite que está sendo feito, que está sendo proposto, que está sendo colocado por nós. Esta parábola, ela fala de judeus e ela fala da igreja. Judeus foram aqueles primeiros convidados que se desculparam, que não podiam ir e deram as desculpas que nós vamos tratar. Então essa festa, ela vai falar de igreja e de Israel.
O anfitrião desprezado pelos primeiros convidados, como que diz o texto. A festa estava preparada, tudo preparado para que os convidados pudessem se alegrar. E à medida que foram chamados à festa, um disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me tenha por justificado, avisa lá o homem que eu não vou poder ir. Por esta razão. Mas as coisas não funcionavam assim naquela época. As coisas não funcionam assim nos dias de hoje. As coisas não funcionam assim em lugar nenhum, em tempo nenhum. Quando Abraão quis enterrar Sara, é isso mesmo? Sara, ele observou na terra onde ele estava e viu, e viu um campo, e viu uma propriedade, e foi observar, e olhou, e verificou, examinou. Depois ele faz uma proposta. No final, Abraão compra aquele campo que serve para a sepultura dos patriarcas. Mas ele não comprou. Alguém não disse para ele: olha, Abraão, tem uma propriedade lá no campo de Macpela, na terra dos filhos de Amor. E nós estamos vendendo, você quer comprar? Pastor Toninho, nós temos um terreno lá no Jatobá, nós estamos vendendo por tanto, o senhor quer comprar? O senhor simplesmente diz: não, eu quero comprar. Ainda que eu diga assim: olha, ele vale 100, mas eu estou dando 50. Mesmo assim, você vai querer ver. Você vai querer observar. Quantas pessoas são enganadas? Esses dias passou uma reportagem sobre isso. Chega no tempo agora do verão, todo mundo quer ir para a praia, pegar uma corzinha, deixar uma marquinha, e aluga a casa pelo telefone. Quando chega lá, às vezes a casa não existe, e às vezes a casa já tem um proprietário, porque não foi olhar. Essas pessoas disseram para o dono da casa, justificaram: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Conversa, não se fazia assim naquela época. Primeira pessoa ia lá, observava o terreno, observava se produzia, observava se estava próximo de fonte de água, observava se tinha árvore frutífera, observava tudo para depois fechar o negócio. E ainda fechava na presença de testemunhas. Tinha uma escritura. Essa era uma desculpa esfarrapada. Ele rejeitou o convite que lhe foi feito. Os três que se justificaram, eles simbolizam o povo judeu, para quem Deus preparou a grande ceia. Mas eles rejeitaram com desculpas esfarrapadas. O segundo diz: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-la. Está errado, porque quando se comprava uma junta de boi, ele colocava o arado e mandava os bois puxar para saber se os bois tinham força, para saber se os bois eram saudáveis, porque senão, de que adiantava comprar juntas de bois se eles não serviam para o serviço? Porque tinha bois que eram para o corte, tinham bois ou vacas, estou falando genericamente bois e vacas, que eram de leite e que não serviam para arar. Ninguém coloca uma vaca para arar, ninguém coloca um boi velho para arar, ninguém coloca, e assim sucessivamente. Então, para comprar se verificava primeiro. E eles apresentam uma desculpa para o dono da festa, que aqui simboliza Deus. E observe que Deus disse, vai lá, falou para o servo,
já está tudo preparado. A festa não será adiada. Vai ser no dia marcado. Com desculpa, sem desculpa, vai ser no dia marcado. E já antecipando o que eu vou dizer, numa das passagens, a festa está acontecendo e o pai de família, parece que eu vejo assim, ele andando no meio dos convidados e observa uma pessoa, porque nessa festa todo mundo tinha que ter o traje só. E o traje era roupas brancas, que simboliza pureza, que simboliza santidade, que simboliza vitória, que simboliza que foram escolhidos por Deus, que simboliza que foram lavados no sangue do Cordeiro, que simboliza que os seus pecados foram perdoados, que simboliza que eles eram dignos. Era tudo isso que a roupa branca simbolizava. E o pai de família nessa festa, neste evento que Lucas não diz, o pai de família começa a andar no meio dos convidados e encontra uma pessoa que está sem as devidas roupas. E o pai de família olha e diz assim: amigo, a que vieste? Mas isso é uma parábola. A parábola é uma verdade. É uma história contada de onde se tira verdades espirituais para a nossa vida. Amigo, o que você está fazendo aqui sem essas roupas? E o dono da festa, que é Deus, o dono da festa, que é Deus, e o agente que convida é o Espírito Santo de Deus. Esse texto, esta passagem, esta parábola mostra a graça de Deus sobre os homens. Mostra a indignação e a ira de Deus sobre os judeus que rejeitaram o convite para as bodas. Jesus disse mais de uma vez, vocês vão ver, lá no reino de Deus, Abraão disse para os judeus, disse para os fariseus, disse para os saduceus, disse para os escribas. Vocês vão ver lá Abraão, Isaac, Jacó. Vocês vão ver gente que vocês nunca imaginaram que podia entrar lá, à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vocês lançados fora, porque rejeitaram, porque não levaram em consideração. Deus está fazendo um convite para que nós participemos da festa, para que nós participemos das bodas. Essa festa tem, posso até dizer assim, tem dia para começar, mas não tem dia para terminar, porque na presença de Deus nós passaremos a eternidade. Eternidade é um tempo, ele não tem começo e não tem fim. Assim como aqueles que rejeitarem, passarão a eternidade no inferno. Eu queria ter uma palavra mais suave. Podia até falar purgatório, mas não existe. Vão passar a eternidade inteira, porque rejeitaram o convite. A festa não será adiada, por falta de convidados. Porque o pai de família, o dono da festa, ao receber as desculpas desonestas desses três personagens, do que comprou o terreno, do que comprou a junta de bois, do que casou, o que era deixar o seu compromisso de curtir o seu casamento por algumas horas, para atender ao rei. Porque em outra passagem, Mateus fala ao rei, que ele vai ficar indignado. Deus não aceita não como resposta, porque muita gente pagou muito caro para aceitar esse convite. Fez, como a gente diz, das tripas coração, para
está atendendo este convite. E quando nós aceitamos o Evangelho da graça de Deus, nós estamos dizendo sim para a festa programada por Deus. Quando nós aceitamos este convite, nós estamos alegrando o coração do rei. Qual é o prazer do rei nesta parábola, neste ensinamento? É que que a sua casa se encha, porque tem comida para todos, todos irão se divertir. A Bíblia diz que não haverá mais tristeza, não haverá mais problema, nós vamos estar para sempre na presença do Rei. Portanto, não existe desculpas. Mas o que é que acontece? O rei não está disposto a cancelar a festa. Ele não está disposto a desfazer da decoração. Se aqui as grandes festas, os poderosos que fazem festa, têm aquelas decorações, você imagina na festa que nós vamos participar. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, para mim e para vocês, para todos nós que somos a sua igreja. Nós só precisamos aceitar a graça de Deus sobre a nossa vida, porque nós não merecíamos, e o rei não está disposto a cancelar a festa. O rei não vai aceitar esta desfeita, esta rejeição. E ele diz para o seu servo: voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado. Sabe o que aconteceu com esses convidados? Eles pagaram o preço da sua rejeição. A sua cidade foi destruída. O seu templo foi queimado. Eles se tornaram errantes pelo mundo. Acontece a diáspora, chamado diáspora, é o evento aonde no ano 70 Jerusalém foi destruída e os judeus espalhados por todo o mundo. E de lá para cá há uma tentativa de ajuntá-los, embora Israel já tenha a sua terra, seja considerado uma nação, mas ainda existem muitos judeus espalhados pelo mundo. Nunca mais eles foram os mesmos, por causa da rejeição do convite de Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que Israel será salvo, não todos. Diz que aqueles que acreditarem, eles serão salvos. Porque quando Jesus veio, todas as pessoas que partirem desta vida sem reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus, ele vai passar por um julgamento, com grande possibilidade de ser condenado. Isso é indiferente para gentios e para judeus. Mas aqueles que reconhecerem em Jesus, e esses serão bem-aventurados, que Jesus é o Filho de Deus, e muitos têm reconhecido que Jesus é o Filho de Deus, muitos têm reconhecido, esses serão salvos. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras,
de forma gloriosa, poderosa, vinda com os seus santos, com os seus anjos. Este povo vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Mas deixa eu contar aqui para você. O pai de família ficou indignado e disse ao servo: saí depressa, porque falta pouco tempo. Agora, existe aqui uma ordem, ou uma ordem. Sai depressa. Para onde? Por onde? Pelas ruas, pelos becos da cidade, e traze aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, aqueles que não podem retribuir. Essas pessoas, eles foram forçados. Em outro texto diz que eles foram obrigados a virem para a casa de Deus, a atenderem o convite. E eles vieram assim de bom grado para este grande convite. Talvez não se consideravam dignos. Quem é entre nós que se considerava digno de ser um salvo? De ter os seus pecados perdoados? Quem entre nós se considerava digno de receber Jesus, das bênçãos que Deus nos dá, de estar neste lugar, adorando e reconhecendo que Jesus é o Senhor? Quem se considerava digno? Nós fomos convencidos, e assim é assim que eu creio, pelo Espírito Santo, e aceitamos o convite da graça de Deus para participarmos dessas bodas, para participarmos dessa festa, que logo irá acontecer, em breve irá acontecer. E este servo sai e anda pelas ruas, pelos becos da cidade, procurando os excluídos. E a Bíblia diz que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os pobres. Deus escolheu os rejeitados deste mundo para participar da sua festa, para colocar sobre eles uma veste branca, que simboliza tudo aquilo que eu já disse, e que nós nunca merecemos. Vamos estar nessa festa por causa do sacrifício de Jesus. Mas não para aí. Só aquelas pessoas que encontravam na cidade não era suficiente. O servo disse: Senhor, ainda há lugar. E o rei diz: saí depressa. Então o Senhor disse ao servo: saí pelos caminhos, pelos valados, e força-os a entrar na minha casa. Está de acordo com a palavra de Judas, que diz que nós devemos salvá-los como que do fogo. Está de acordo com a palavra de Jesus, quando ele manda em Mateus capítulo 10, quando ele escolhe os seus discípulos para evangelizarem, para fazer o grande convite. Porque melhor do que receber bênçãos todo dia, é sabermos que vamos participar da grande festa das bodas do Cordeiro. Eu quero ser abençoado, você quer ser abençoado. Eu quero ser curado, você quer ser curado. Eu quero prosperar e ter muito dinheiro. Você também, você não está doido? Não está rasgando dinheiro? Eu quero, você quer, eu sei disso. Mas mais do que isto, nós temos a convicção, a certeza de que nós iremos participar da grande festa. Só que existe um detalhe. Será que todas as pessoas
que foram convidadas para as bodas. Estou falando dos dias de hoje, estou falando da igreja de hoje. Vão estar lá participando, porque muitos, é como aqueles fariseus religiosos do tempo de Jesus, eles não estão interessados em Jesus, mas estão interessados nas bênçãos de Jesus. É bom, irmão, receber bênção, eu não sou contra isso. Aliás, eu sou a favor disto, mas isso não é tudo. Porque se nós não recebermos, não formos abençoados, a gente acaba desistindo. Tem que ter um refresco. Tem uma luta, mas tem que ter um refresco. Para a gente poder agradecer, porque se for só luta, e nunca ter uma vitória, e nunca nós recebemos uma bênção, quem é que vai aguentar esse negócio? Aí Deus permite que a gente passe por algumas dificuldades, mas Ele nos dá vitória no meio dessas dificuldades. Em outras situações Ele nem deixa passar pelas dificuldades. Isso varia de um para o outro. Mas nós estamos aqui e não podemos agir do mesmo modo que estes primeiros convidados agiram. Quantas vezes, especialmente dentro desta chamada pandemia, que não acabou, que as pessoas estão achando que acabou, mas não acabou. Mantenha o distanciamento, lave as mãos, higienize com álcool e gel, coloque a máscara, porque o negócio está aí. Mas não invente desculpa, hoje eu não vou, porque eu tenho medo de ir para a igreja e ser contaminado. Não, eu não posso ir porque é isso e porque é aquilo. É tantas desculpas. Todos nós que somos membros da igreja de Deus, nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso de estar nesta casa, de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de ser ministrado pela sua palavra. Esteja sempre disposto. Não invente desculpas. Deus não aceita desculpas. Deus nunca aceitou desculpa, porque Ele conhece nós por dentro e por fora. Ele conhece o nosso interior e conhece o nosso exterior. Deus sabe quando a gente não pode ir. Porque muitos pagaram com preço de sangue para servir a Deus. Como é que Deus vai desculpar a nós? Em outros tempos, para estar na casa de Deus, muitos andavam quilômetros. E não tinha luz elétrica, não tinha som de instrumentos musicais, era na capela, era no gogó. Talvez um pandeiro, talvez um, como é que chama? O triângulo. Triângulo, né? Era só isso. Era só isso. As pessoas andavam quilômetros com filhos, com as mulheres, com as crianças. Às vezes vinham doentes para os cultos, mas chegava lá por causa da sua honra para com Deus, eles eram curados, eram restaurados. Hoje nós temos carro, hoje nós temos Uber, hoje nós temos ônibus, não é lá aquelas coisas. Desculpa, o Leão. O Leão representa a empresa de ônibus aqui. E o Vitor representa o Uber aí. Temos tudo à nossa disposição. E se ligar para o irmão, eu vou para a igreja hoje, você podia me dar uma carona? Ele pode até fazer um bico, mas vai te dar uma carona. Se não puder, vem a pé, irmão. Você não faz caminhada todos os dias? Não faz caminhada? Caminha 6, 7, 8 quilômetros. Caminha 1, 2 horas. Faz isso na casa de Deus. Não importa, quando chegar aqui, o perfume já está vencido. Mas vem adorar a Deus, irmão. Não inventa desculpa. Porque você já tem. Isso aqui não é convite, isso aqui é conta. Você já tem o grande convite. Você já tem o grande convite.
Não invente desculpa para Deus. Você faz parte, você é parte integrante de um corpo que tem dia e hora para você ser recompensado por todos os seus sacrifícios, por todas as suas ofertas, por todos os seus dízimos, por tudo que você fez para a casa de Deus, porque cada um aqui de um jeito ou de outro tem uma folha de serviço, tem uma folha de obediência, tem uma folha corrida de louvor, de adoração e de serviço ao nosso Deus. Não cria desculpa para servir a Deus. Porque o grande rei, o dono da casa, o dono da festa, se você começar a apresentar desculpas, você vai ser rejeitado. Porque o anfitrião diz que ficou indignado, em outro texto diz que ficou irado. E diz que aqueles primeiros convidados não eram dignos, porque apresentaram cada um a desculpa. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, irmão? Assim somos nós. Nós somos esses últimos convidados. Não merecíamos. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, para Deus tanto faz o cego quanto o da alta sociedade, para Deus tanto faz o pobre quanto o rico, para Deus tanto faz o de muito intelecto quanto o ignorante, para Deus é a mesma coisa. Ele fez o mesmo convite para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. No entanto, nós estamos aqui como convidados. Eu sou convidado, eu não sou penetra, porque penetra não vai entrar lá. Vamos prestar, vamos dedicar a nossa vida para servir ao nosso Deus. Você pode receber essa palavra, irmão? Deus que abençoe os irmãos.